O avivamento no ministério de Pedro. Esta é a lição número 6 da classe de adultos. E quantas vezes o galo cantou? Errou. Fique aqui comigo que você saberá quantas vezes ele cantou. Eu quero agradecer a você que durante todo o ano de 2022 esteve aqui comigo. Desejo a você e toda a sua família um feliz 2023, que seja um ano de bênção, assim como foi também 2022. Texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Esta é a grande marca do cristão, né? O antes e o depois, né? Introdução. Nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo em dois momentos de sua vida. Bom, aqui falando sobre o apóstolo Pedro, deixa aqui inclusive nos comentários qual é o seu apóstolo, aquele que você mais se identifica, né? Hoje, falando aqui do apóstolo Pedro, é muito interessante que nós vamos ver aqui a diferença do apóstolo Pedro antes e depois da transformação. Aqui há algo muito importante para nós que nós devemos compreender e continuar compreendendo o milagre da transformação do nosso caráter. É um grande avivamento para a nossa vida quando o Senhor transforma o nosso caráter, como fez com Zaqueu, como fez com Saulo, que nós venhamos continuar compreendendo que sim, o mais importante na vida cristã é o nosso antes e o depois do nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que ter encontro com Jesus pode não significar nada. Por exemplo, o jovem rico, ele teve um encontro com Jesus, mas sua vida não mudou. Mas que nós venhamos ser como Zaqueu ou mesmo Saulo, que após um encontro com o Senhor Jesus, tiveram os seus caráteres mudados, né? E assim também devemos ser da mesma maneira. Pedro antes do Pentecostes. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. É muito interessante quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus mostrou para ele que realmente foi Deus quem o revelou, que realmente ele estava falando pela parte do Senhor. Mas logo em seguida, Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí vê que o Senhor Jesus repreendeu a Pedro. Como pode, ao mesmo tempo, uma pessoa falar da parte do Senhor e logo em seguida dar ocasião ao adversário? Isto é notório no meio de nós. Nós devemos ser muito prudentes naquilo que nós falamos, né? Devemos ter muito cuidado naquilo que nós falamos, para que nós não venhamos assim fazer segundo a vontade de Deus no momento e logo em seguida dar ocasião ao adversário, fazer aquilo que o adversário quer que nós façamos. Nós precisamos ter muito cuidado nesse aspecto. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus, e Jesus lhe diz que ele negaria 3 vezes. É muito interessante aqui o ponto que primeiro que Pedro chamou Jesus de mentiroso. Não, Senhor, de maneira nenhuma eu te negarei. Mas Jesus não disse que vai negar? Se Jesus disse que ele vai negar e Pedro disse que não negaria, então está chamando Jesus de mentiroso. Então Pedro já está errado aqui uma vez. Logo em seguida, você vê que o Senhor Jesus repreende Pedro e fala para Pedro que ele o negaria 3 vezes. Não foi uma nem duas, foram 3 vezes. Então veja que ainda há aqui uma natureza do velho homem na vida de Pedro. Pedro ainda está ligado a coisas do mundo. Veja que o Senhor repreendeu e de fato Pedro negou a Cristo 3 vezes. E isso traz para nós um outro entendimento, que também da mesma forma que Pedro negou a Cristo 3 vezes, o mesmo Cristo deu a oportunidade de Pedro se redimir 3 vezes. Então veja que muitas vezes nós, por alguma razão,
podemos, né, até negar Cristo, né? Não, o poder que eu digo não que a gente pode, né, que a gente tem autorização para fazer, mas eu digo que pode acontecer, né? Por uma situação ou outra, falhando na fé, ou uma ocasião ou outra, pode acontecer conosco também, assim como aconteceu com Pedro, também pode acontecer conosco. Mas se isso acontecer, nós devemos fazer como Pedro fez, se redimir com o Senhor. Agora o negócio é, né? A grande questão é, será que nós teremos a oportunidade de nos redimir ou morreremos negando a Cristo? É isto que é o grande perigo. Por isso nós devemos ser fiéis até a morte, não negar a Cristo em hipótese alguma. E eu te perguntei quantas vezes o galo cantou. Muito provavelmente você disse 3 ou 2 vezes, né? Que dependendo do texto vai falar 2 vezes, outras vezes vai falar 3 vezes. Mas não, o galo não cantou, nem 2 vezes e nem 3 vezes. O texto é claro, após Pedro negar a Cristo 3 vezes, aí o galo cantou. Portanto, antes de Pedro negar a Cristo 3 vezes, o galo não cantou. Tanto é que Jesus foi até claro nisso, né? Que antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Portanto, o galo não cantou. Sinopse: o Espírito Santo transformou Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Pedro após o Pentecostes. Pedro batizado no Espírito Santo. Assim Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para receberem o dom do Espírito Santo. Resultado: quase 3.000 almas foram batizadas. Veja que agora há uma transformação, que Pedro agora foi batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, então após o Pentecoste. O que isso quer dizer para nós? O derramamento do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está em nós. E aqui eu vou até abrir aqui um outro leque, que é a questão também da pessoa não ser batizada com o Espírito Santo, mas ser cheia do Espírito, ou seja, continua tendo cheio do Espírito, continua com o Espírito Santo em sua vida, como diz lá Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então é importante que nós venhamos sempre estarmos cheios do Espírito Santo, ou mesmo ser batizado com o Espírito Santo, ou ambos, né? Então veja que aqui há uma diferença. Por quê? Porque Pedro, a mensagem de Pedro era: arrependam dos seus pecados. E porque essa mensagem ela continua muito atual nos dias, né, que vivemos. Pelo seguinte, muitas vezes as pessoas pregam sobre tudo na igreja, até mesmo sobre a questão de autoajuda, filosofia, política, entre tantas outras coisas. Mas a mensagem central do Evangelho é para renúncia, é para arrependimento de pecado, e não ficar massageando o ego de um e de outro. Então veja que Pedro aqui ele foi firme no seu posicionamento, ele falou sobre arrepender dos seus pecados, para que assim recebessem o dom do Espírito Santo. E o que é o dom do Espírito Santo? É justamente também a questão entre uma coisa e outra de ser arrependido, né? A transformação, né? Que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nesse ponto, aqui veja que quase 3.000 almas aceitaram Cristo como Salvador. O que é isso? Quando você tem uma mensagem da parte do Senhor, uma mensagem direta que fala de arrependimento de pecado, você cria na pessoa, através do Espírito Santo, que na verdade é o contrário, é o Espírito Santo através de você, causa às pessoas o convencimento de que elas são pecadoras e que elas realmente precisam se arrepender dos seus pecados. E não que você fique massageando o ego. Por isso que muitas vezes vemos igrejas vazias. Por quê? Porque as pessoas, ao invés de pregar a palavra do arrependimento, prega tudo, menos sobre arrependimento. Ou igrejas cheias de pessoas, justamente porque a mensagem é uma mensagem que alegra o coração, ou principalmente o ego da pessoa. A pessoa entra, fica ali na igreja, porque ali é um lugar de reunião de pessoas que tem muita afinidade, são pessoas que ninguém julga ninguém, então eu fico com o meu pecado, você fica com o seu, ninguém julga ninguém, estamos felizes ali. Podemos até estar felizes nesse cenário, entretanto não estaremos salvos. Então aqui há sempre a importância, sempre quando você for ministrar a palavra, ensinar a palavra, falar da palavra, fale sempre sobre o arrependimento de pecado. Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhes o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo.
É notório que o evangelho, ou até o mercado evangélico, vamos assim dizer, né, é bem amplo, né, tanto na questão musical, tanto na questão de livros, né, entre literaturas, de modo geral. O mundo evangélico, o mundo cristão, claro, hoje é um mundo assim como o mundo secular, com a diferença que lá eles falam de tantas coisas e aqui nós falamos da palavra. Entretanto, há sim um mercado evangélico no Brasil e no mundo. Por exemplo, você tem sua Bíblia. Para você ter uma sua Bíblia, você precisa comprar a sua Bíblia. E ainda que você ganhe a sua Bíblia, alguém pagou pela sua Bíblia. Então, isso é um mercado. Entretanto, há aqui uma diferença. E qual é a diferença? Que hoje, na igreja, de modo geral, claro, eu sei que existem muitas exceções, graças a Deus por isso. Entretanto, o que muitas igrejas têm hoje é a questão do ouro e da prata, mas não tem o levante e anda. Então você vê aqui, eu fico imaginando aquele coxo ali parado, e Pedro disse, né, eu não tenho prata nem ouro, e aquele moço deve ter pensado, bom, se ele não tem prata nem ouro, então ele não tem nada para me oferecer. E ele concluiu, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então nós devemos ter uma comunhão com o Senhor de uma forma tão extraordinária a ponto de falar isso para um paralítico, né? Ou falar para o cego para que os seus olhos venham abrir para a glória do nome de Jesus, porque sim, o Senhor Jesus continua fazendo milagre no meio de nós. Agora, até porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que Ele fez no passado, Ele também faz nos dias atuais. Agora, depende também da minha fé, né? Depende também da minha atitude, da minha fé, da minha comunhão com o Senhor. Mas que nós venhamos assim compreender que realmente aqui há uma grande diferença, né? Hoje as igrejas têm muito dinheiro, né, de modo geral, mas não tem o levanteando, ou seja, não é uma igreja levada pelo Espírito Santo e não prega de fato o nome de Jesus. Sei mais uma vez que tem muitas exceções, como é o caso da sua igreja, mas de forma geral aqui vamos generalizar, realmente existe, ou melhor, é melhor não generalizar, porque sabemos que há muitas igrejas sérias no Brasil, mas existe uma boa parte dela que vive somente para questões financeiras, só visa mesmo o lado financeiro. Você chega aqui, você recebe a cura e você paga uma oferta de X, ou um dízimo, ou isso ou aquilo, né? Mas nós não estamos aqui para isso, né? Nós falamos da palavra e quando o Senhor opera um milagre no nosso meio, ou no meio de alguém, cura alguém, a igreja não recebe nada por isso, porque tudo que recebe-se é o Senhor Jesus que recebe toda a honra, glória, louvor e adoração pelo milagre, porque é o Senhor Jesus quem opera o milagre. Pedro, avivado em outras ocasiões. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. É uma questão muito interessante sobre o ponto de vista de em nome de quem que você faz isso? Em nome de quem que você vai para a escola bíblica dominical? Em nome de quem que você deixa de fazer, de ter um momento de alegria, né, numa questão familiar, vamos assim dizer, né, para estar na igreja? Ou em nome de quem que você faz isso ou você faz aquilo? Será que nós temos ousadia de dizer em nome de Jesus Cristo? Por que isso é importante? Porque no cenário que vivemos no Brasil, atualmente, há pessoas, pastores, líderes de modo geral, cristãos de modo geral, que falam em nome de político A ou político B. E cria-se uma grande esfera de conflitos, até em internet ou mesmo em igreja, em denominações, porque uma igreja determinada está com o político A e uma outra igreja está com o político B, então existe um conflito. Então cada uma fala com orgulho do seu partido político, do seu político de estimação preferido. Por isso nós, salvos na pessoa de Cristo, devemos literalmente falar com ousadia. Em nome de Jesus Cristo. O que nós fazemos, as nossas atividades, é em nome de Jesus e não em nome de político A ou político B. Nós falamos da palavra do Senhor Jesus. Nós pregamos a Cristo e este crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Sabemos que, sim, existe uma questão política envolvendo o Brasil, o mundo, de modo geral, mas nós
devemos, claro, cumprir a nossa, não cidadania, né? Porque o voto não é uma questão de cidadania, mas uma questão de obrigação, né? Nós temos obrigação, nós somos obrigados a votar. Claro, de uma forma direta, até uma questão de cidadania também. Mas isso não quer dizer que nós vamos usar os púlpitos da igreja para falar de político A ou político B. O púlpito da igreja é para falar da palavra. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração e não casa de político A ou político B. Sinopse: o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. A igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. A igreja atual e o Pentecostes. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Sim, e aqui, mais uma vez, eu vou falar aqui sobre a questão política, né? Que é mais uma questão de avivamento. Vamos avivar? O avivamento não é a transformação, então vamos deixar de falar de político A e político B para falar no nome de Jesus. Continuar falando de Cristo, falando da palavra. Eu me lembro que num culto de mocidade na minha igreja, isso foi faz um tempinho, foi em 2001 ou 2002, né? Em julho de 2002, dia 13 para ser mais exato. Um político apareceu na minha igreja, né, na igreja onde eu congrego, e o culto estava uma bênção. Entretanto, quando aquele político entrou na igreja, deram-lhe a palavra, o que eu particularmente eu sou contra, né? Mais uma vez, a igreja não é para político A ou político B. E ele começou a falar algumas coisas de suas campanhas e tudo mais, e o que aconteceu com o culto? O culto acabou. Por quê? Porque não tinha mais esfera espiritual ali. Ele acabou com a questão do culto, que estava uma bênção para a glória do nome do Senhor, mas a igreja se misturou com esse negócio. Eu sou completamente contra essa questão de político dentro da igreja. Mais uma vez, se caso o político A ou o político B for cristão e dentro de uma questão cristocêntrica estiver na igreja, ele, como uma pessoa salva na pessoa de Cristo, ele terá a sua oportunidade para falar da palavra, para falar do nome de Jesus, para falar das maravilhas que o Senhor Deus faz no nosso meio, e não para falar de política. Mais uma vez, a igreja não é para falar de política, a igreja é para falar unicamente da palavra. Então, neste caso, nesse cenário, sim, nós devemos ter um avivamento, que é uma transformação. Ao invés de eu falar de política na minha igreja, eu vou falar da palavra. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou os seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo o mundo. Então, vemos aqui 2 pontos. Primeiro, que é a questão do esfriamento espiritual. Vou falar uma coisa para você. A palavra do Senhor vai se cumprir, mas esta parte da palavra não deve cumprir na sua vida. Não há como você deixar o Espírito Santo esfriar em você. O que eu quero dizer é, sim, existe, claro, né, o Espírito Santo se afastar de nós, é claro. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não devemos deixar, assim como eu não devo deixar o Espírito Santo esfriar em mim, você também não deve deixar o Espírito Santo se esfriar em você. Ou seja, nós não devemos viver uma vida de iniquidade para que o nosso amor se esfrie. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriarão, mas isso não quer dizer que nós devemos nos esfriar do amor. Nós devemos continuar com a chama do amor acesa dentro de nós, dentro do nosso coração. Nós devemos, no nome de Jesus, continuar firme no propósito do Senhor, continuar amando ao próximo como a nós mesmos, ou melhor, né, como Jesus nos amou, e também não deixar o Espírito Santo se apagar dentro de nós. E aqui há uma outra questão sobre o que Cristo disse, sobre a pregação do Evangelho por todo o mundo. E como é que esse Evangelho vai ser pregado por todo mundo? Como pessoas, como você que está cheia do amor do Senhor, cheio do Espírito Santo, é justamente você que vai levar a palavra do Senhor. Por quê? Justamente por isso, porque o amor em você não se esfriou, continua aquecido, então você vai continuar levando a palavra do Senhor, continuar levando o Evangelho para todas as nações, porque o seu amor não esfriou, o Espírito Santo continua em você. A igreja será arrebatada. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento.
Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Ansiedade é algo que está possivelmente em todas as pessoas, né? A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? 1 Pedro 5,7. Pois bem, é muito provável que todos nós, em algum momento da nossa vida, estejamos ansiosos. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, principalmente as meninas, né, as moças, né, quando vão se casar, elas ficam muito ansiosas para o dia do casamento. Os homens não é tanto, ficam ansiosos também, mas não é tanto. Geralmente as mulheres que geralmente ficam mais ansiosas para o dia do casamento. Os homens já ficam mais ansiosos para aquela promoção que o chefe disse que ele vai ter no próximo ano, no próximo semestre, no próximo mês. Fica ansioso para chegar logo, para ter a boa notícia, né, que agora vai ter um aumento de salário, uma promoção no trabalho e tal. Isso é uma ansiedade. Agora, você já observou que muitas vezes o cristão não tem ansiedade sobre a volta de Cristo? Nós estamos ansiosos para a promoção do trabalho, ansiosos para o nosso casamento, ansiosos para ter uma casa nova, para comprar um carro novo, e nós não vemos a hora de ir logo na concessionária, né, na agência, para comprar um carro novo ou uma moto nova, mas nós parece que não estamos mais ansiosos para a volta de Jesus. Nós devemos estar, assim como Pedro, avivados, fervorosos para a volta de Jesus, estar com sede, né, para que Jesus volte logo, tendo aquela ansiedade, até porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai ser o casamento. Então, assim como a noiva está ansiosa para o seu casamento, assim também a igreja também deve estar ansiosa para o casamento com o Senhor Jesus. Nós devemos viver uma vida ansiosos pela presença do arrebatamento, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nós devemos ter isso em mente, buscar ao Senhor a cada dia, estar ansioso para que chegue logo o dia do arrebatamento. Nós devemos ter, assim, uma ansiedade no nosso coração, até porque nós somos a igreja que será arrebatada, né? Muito provavelmente é a nossa geração que terá esse privilégio de sermos arrebatados para as mansões celestiais, né? Porque é muito provável que Jesus volte realmente nessa nossa geração, né? Porque do jeito que as coisas andam, a Bíblia se cumprindo a cada dia mais, tudo indica que realmente somos nós que iremos presenciar, viver e sermos arrebatados. Então nós devemos a cada dia mais termos esse anseio pelo arrebatamento. Sinopse: o avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja, que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. Conclusão: o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso, mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. Veja que aqui há uma diferença de Pedro antes e depois da sua transformação, antes e depois do Espírito Santo. Há uma diferença na nossa vida. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus nos transforma. Então, antes, outrora, nós tínhamos, às vezes até aceitamos a Cristo como Salvador, mas ainda não fomos totalmente transformados. Então, como é que nós ficamos? Nós ficamos sem firmeza, falamos precipitadamente, mas depois que o Espírito Santo nos abraça, somos envolvidos pelo calor do Espírito Santo, quando o Espírito Santo entra verdadeiramente no nosso coração e nós somos realmente avivados, transformados pelo Espírito Santo, aí sim, nós somos completamente transformados e agora nós falamos com firmeza, sem medo de errar. Então nós devemos, assim como o apóstolo Pedro, nós também devemos ser avivados, termos firmeza naquilo que nós pregamos, que é o Evangelho de Cristo, no nome de Jesus. Revisando o conteúdo: número 1, diante de 2 criadas e perante várias pessoas. Número 2, a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Número 3, depois o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Número 4, segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes, se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo como no dia de Pentecostes.
Número 5. O Senhor Jesus previu um sinal altamente positivo que antes da sua volta o Evangelho seria pregado em todo o mundo. E que nós venhamos mais uma vez estarmos avivados como o apóstolo Pedro, sermos transformados. Outrora nós fazemos algo que não era do agrado do Senhor, mas nós agora somos transformados pelo seu Santo Espírito e agora falamos com intrepidez, com firmeza, pregamos a palavra com toda a sinceridade, com toda a firmeza. Nós não titubeamos, falamos sinceramente da palavra do Senhor. Por quê? Porque nós somos um testemunho vivo de que sim, o Espírito Santo nos transformou e agora nós temos uma vida transformada, uma vida avivada no Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!